irmãos, vamos mais uma vez aqui meditar na palavra de Deus. Toda semana nós temos buscado aprender e compreender algo que está na Bíblia. E aqui hoje nós estamos para juntos meditarmos nessa palavra. E só ela pode nos ajudar, só ela pode nos dar o respaldo que estamos enfrentando esse grande problema. Um problema que gerou outros vários e vai continuar gerando. Mas na realidade hoje eu quero falar sobre o nosso maior problema. Qual que é o maior problema da humanidade? Qual que é o maior problema de uma pessoa? Que é bom quando a gente medita na Bíblia, vai meditar na palavra de Deus, né, no que Jesus muitas das vezes falou. É isso aí que eu quero que você busque focar agora, entender e compreender, né, para nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Olha o que a Bíblia diz. Vou tomar como base aqui o livro de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, que é uma passagem bem interessante, que vai nos dar condições de compreender isso. Uma situação que existia, um problema aparentemente de uma pessoa, e 4 outros preocupados com isso. E às vezes isso acontece com a gente, né? A gente estamos vivendo diante de um dilema que gera vários problemas, e eu quero falar sobre o problema maior, ou o problema principal, ou o real problema nosso. A gente não pode se esquecer. Mas aqui no texto, em apreço, Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: Por que dizer-se assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos orar, falarmos com Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê capacidade e condições de interpretar esse texto e trazer para nós uma lição ou um aprendizado da qual nós precisamos adquirir nesse momento. Pai Santo e Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça. É pela sua graça e pelo teu Espírito que queremos agora, Deus, a condução dessa palavra que estamos nela meditando. Ajuda-nos a compreender verdadeiramente o que podemos praticar e viver aqui nessa terra, mediante o que nós temos assimilado, entendido, concernente ao teu reino entre nós. É o que nós te agradecemos, ó Pai, em nome
de Jesus. Amém. É muito tranquilo, é muito certo que muitas vezes a gente se depara com situações difíceis. Situações que a gente se vê totalmente impotente. A gente não sabe, muitas das vezes, o que fazer. A gente toma as nossas decisões. A gente tenta fazer alguma coisa. Seja diante de uma doença de alguém, ou mesmo diante de algum problema que alguém nos conte e que não possuímos a solução. Na história que lemos, encontramos uma situação semelhante. Havia um problema que as pessoas, vamos resolver esse problema, vamos ajudá-lo a resolver o problema dele. É nisso que nós queremos, então, entrar aqui no contexto dessa história. Jesus estava regressando do seu ministério da Galileia. Segundo Marcos, capítulo 1, 38 e 39, aqui no capítulo 2 que lemos, ele estava regressando. Ele estava na Galileia, estava voltando para Cafarnaum. E estava de volta para sua própria cidade. Cidade essa que era Cafarnaum. Cidade essa que servia de base também para o seu ministério na Galileia. A partir do texto de Marcos 2, de 1 a 12, quero falar sobre a primeira coisa que eu quero que nós possamos meditar. Primeiro ponto, a nossa ótica diante do problema. Ou desse problema aqui, que nós estamos aqui epigrafando, dessa situação, dessa narrativa. Na nossa ótica, como que a gente vê o problema? Como aquelas pessoas que conduziram aquele até a presença de Jesus ou diante de Jesus, nós podemos aqui entender como que Jesus surpreendeu a todos ali. No versículo 1, Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e logo a multidão afluíram, a casa encheu. O texto não diz que aquela multidão estava ali em busca de ouvir a palavra ou de adorar a Jesus. O texto não fala isso. O texto fala que a presença de Jesus atraiu uma multidão ali. Contudo, nós podemos inferir, pela própria história do paralítico, que a maioria das pessoas estava ali para receber um benefício temporal. Uma bênção, uma cura, uma dádiva, um problema que poderia ser resolvido. Mas eu quero que você possa ter comigo, nesse primeiro ponto, no versículo de número 2. O versículo de número 2 vai dizer: Jesus estava ali naquela casa simplesmente para anunciar-lhes a palavra. A palavra de Deus precisa fazer toda a diferença. A prioridade de Cristo era a pregação, o anúncio das boas novas e a chegada do reino de Deus. Para isso Jesus estava ali. E trazendo para os nossos dias de hoje, não tem muita diferença do foco daquele que a gente pode inferir aqui, que ele estava ali buscando uma bênção temporal. Hoje, nas nossas igrejas, pós-modernidade, ouvimos muitas pessoas pregando: se você veio aqui em busca de uma bênção espiritual, Jesus vai te dar. Se você veio em busca de uma bênção material, ele também vai te dar. Olha aí para você ver. Então, olha o foco. Jesus anunciando a palavra, Jesus falando do seu reino, e isso tudo nos indica e nos mostra um real problema, uma real necessidade. No versículo 3 e no versículo 4, eu quero destacar aqui, presta bem atenção: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Olha que interessante. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vemos aqui o esforço daqueles que se sentiam impotentes diante da enfermidade do paralítico. Eles depararam com a pessoa paralítica, que não tinha condições de andar. E eles ficaram preocupados: nós precisamos fazer alguma coisa, vamos levá-lo até Jesus. O fato daqueles homens terem empreendido
tomando tamanho esforço, pois chegaram a abrir o telhado. Demonstra que na ótica deles, o maior problema daquele homem era a sua paralisia. É isso que eu quero que a gente vá pegando aqui, esses pormenores, para a gente poder depois entender qual é a real necessidade, qual era o real problema daquele homem, que na ótica desses quatro era a paralisia. E tanto que eles empreenderam aquele esforço descomunal, diferenciado. Não voltaram com o paralítico para casa. Não, não. Eles estavam a fim de levá-lo até Jesus e levaram. Então é muito importante entender esse ponto, que dá para a gente entender claramente aqui que o problema daquele camarada era a paralisia. Antes de passarmos para o próximo ponto, o foco principal desse texto aqui não são os amigos do paralítico, nem tampouco a fé deles. Digo isso porque já ouvimos muitas pregações com esse enfoque. Você vai entender daqui a pouco, e é isso que eu quero entrar agora no segundo ponto, né? O nosso problema na ótica de Deus, que está no versículo 5 ao versículo 9. Então agora nós vamos entender, na ótica de Deus, qual era o problema daquele paralítico. No versículo 5 tem uma palavra muito interessante. Jesus vai dizer isso, ó: filho, os teus pecados estão perdoados. Fico imaginando agora, imagina comigo, o olhar de espanto dos amigos do paralítico. Eles deveriam estar andando lá em cima, no buraco onde passou, onde desceu o paralítico, e eles agora ficam atônitos, boquiabertos, perplexos, por entender que agora, quando o paralítico fica diante de Jesus, Jesus vai dizer para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Que decepção para aqueles quatro. Ou até mesmo do próprio paralítico, que quando Jesus diz, depois de todo o trabalho que tiveram para descer, depois de ouvir a fama de Jesus como aquele que curava todos que iam até ele, e agora escuta de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Que decepção. E isso pode ocorrer com a gente também. A gente pode se entrar nessa, de ficar achando que o problema a ser resolvido é um, e quando na realidade é outro. Como alguém já disse, o maior problema de quem está doente é achar que a doença é o seu maior problema. Jesus identificou qual era a maior necessidade daquele homem. Pensa comigo, quando Jesus vira para ele e diz para ele: perdoados estão os teus pecados, ele não levantou e saiu andando, ele permaneceu deitado naquele catre ou naquela maca, onde ele foi conduzido até Jesus. É isso, queridos, que nós precisamos ser chamados a nossa atenção aqui, para a mensagem, para o ensinamento, né? O maior problema da humanidade é o pecado. Os demais problemas são sempre consequência dessa condição de pecado em que nós nascemos. Vivemos num mundo caído e, na maioria das vezes, buscamos soluções paliativas para um problema que somente Deus pode solucionar. A psicologia moderna aconselha o homem a se livrar da culpa, quando, na verdade, você deve fazer o contrário. De acordo com as Escrituras, o homem só é liberto da escravidão do pecado quando se considera culpado, indigno do perdão de Deus. Olha que diferença. Enquanto o outro está se dizendo: se livra da culpa, sai fora dessa, vem Jesus e aponta para aquele homem,
Você que está diante de mim, mesmo com a sua paralisia, mesmo paralítico, seja qual o problema que for, seja qual a situação que for, que você se encontra, não importa o que você está passando, Jesus pode virar para você, pode virar para mim e dizer para nós que o nosso maior problema é o nosso pecado. Nesse texto também, aprendemos a correta relação entre pecado e enfermidade. No mundo antigo, e ainda hoje, e principalmente entre os judeus, era muito comum associar o pecado e enfermidade. Quando alguém está com alguma doença incurável, significa que está sendo alvo do juízo específico de Deus. Contudo, Jesus refuta essa tese, até porque se isso fosse verdade, quando Jesus absolveu o paralítico dos seus pecados, ele teria sido curado. Olha para você ver que a paralisia desse moço não tinha nada a ver com o pecado. Que Jesus acaba de lhe perdoar o pecado e ele permanece paralítico. E no versículo 6 e no versículo 7 do texto citado aqui, que nós já lemos, a gente vai ver a reação dos escribas. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se nenhum, senão um, que é Deus? E a pergunta deles e a resposta deles estava correta. Somente Deus pode perdoar pecado. Contudo, eles estavam cegos para o fato do que estavam diante do Deus encarnado. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Não para curar simplesmente uma paralisia, ou te dar algo que você busca, algo que você procura, algo que você sonha, algo que você quer, para o seu luxo, para o seu bem-estar. Mas Jesus veio, Deus encarnado, para resolver o problema que daquele homem foi claro e objetivo a ponto de causar espanto. Se é colocado diante dele um paralítico, como é que vem com essa de perdoar pecado? Aqui no versículo 8 e no versículo 9 é demonstrada a onisciência de Jesus, porque ele vai falar: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Bem como a sua onipotência, quando ele propõe o desafio seguinte: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É uma pergunta retórica. Jesus sabia que eles já conseguiram entender o que estava acontecendo. A real situação. E Jesus sendo onipotente, onisciente. Nós vamos ver agora no terceiro ponto a solução integral de Deus. Olha o versículo 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Os milagres eram sinais que apontavam para quem ele era. Não que a cura ou o sinal era o mais importante do que ele veio fazer. O que Jesus veio fazer. O que ele veio realizar. Porque ele, Deus, se fez homem. Porque ele, Deus, se vestiu na carne humana. Exatamente para resolver o nosso problema de pecado. Mas ele também resolve não só o problema de pecado, mas ele também é solução. Ele também nos leva
a viver uma vida como ele mesmo afirmou. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Em abundância. Olha, vida abundante. Quer dizer, Deus está sim preocupado com a sua saúde, Deus está preocupado com a sua maneira de viver, com o seu bem-estar. Mas aqui fica claro, muito claro para nós, que quando aqueles 4 ouviram e perceberam, falou, puxa, que coisa terrível, mas também que coisa maravilhosa. Nós trouxemos diante dele, achando que a paralisia era o seu problema maior, mas o seu problema maior era de perdão dos seus pecados. É dessa forma que nós devemos olhar para o Senhor. É dessa forma que nós temos que olhar para esse Deus que nos amou tão grandemente, a ponto de enviar seu Filho. Essa cura desse paralítico não era necessário para a salvação dele. Até porque melhor continuar paralítico e perdoado do que alguém curado, mas regenerado. Essa cura, sim, como todas que Jesus efetuou, teve um propósito na história da salvação. Mas o mais importante era o perdão. E a expressão aqui, Filho do homem, para que saibais que o Filho do homem, para que saibais que eu, Jesus, nascido de Maria, tomado a forma de homem no ventre de Maria, eu como Deus. Essa expressão, que aparece outras 13 vezes no Evangelho de Marcos, aponta para o cumprimento da profecia de Daniel 7, 13 e 14. Olha que lindo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está dizendo que é o Filho do homem prometido em Daniel 7. Ele já possui todo o domínio, ele reina e esse mundo está sendo posto sob os seus pés através do avanço do reino de Deus. À medida que anunciamos o Evangelho, o reino de Deus vai sendo acrescido. No versículo 11, ele também diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem não possuía condições por si mesmo de se levantar. Ele só fez isso por conta da ordem de Cristo. Que ordem maravilhosa. Que coisa linda. Toma o teu leito. Fique de pé. Fica sobre os seus joelhos, sobre os seus artelhos. Quanto tempo será que ele estaria paralítico? Mas agora, ouvindo uma ordem, assim como ele deu a ordem, perdoados estão os teus pecados, ele agora dá a ordem, levanta e toma o teu leito. Glória a Deus. Aleluia. Isso nos ensina que aquele que ordena, creia em mim, é o mesmo que nos dá a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus. E eu oro a Deus agora para que Ele acrescente fé no seu coração, no seu entendimento, que essa fé venha, essa fé genuína, gerada pela palavra de Deus. E aquele que diz, arrependei-vos, é o mesmo que nos dá o arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos dá a palavra que nos gera fé, e Ele mesmo também gera em nós o arrependimento. Olha o versículo 12.
Então se levantou e no mesmo instante, essa é uma das características básicas das curas operadas por Jesus. O que ele ordena, o que ele faz, o que ele diz, acontece. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, qual que é o seu maior problema? Qual que é o seu problema? Mas que nesta hora nós saibamos identificar que além de uma paralisia, além de uma falta de saúde, além de uma falta disso ou daquilo, ou numa dificuldade que nós encontramos, nós temos um problema sério, da qual que Jesus não abriu mão naquele dia, mas passou uma grande lição. Tal não foi o susto daqueles 4 que levaram aquele mesmo recebendo a palavra de Jesus, permaneceu paralítico. Mas Jesus veio para fazer tudo de maneira integral. Ele quer nos abençoar o físico, a alma e o espírito. Ele abençoa corpo, alma e espírito. Glória a Deus! Como tudo que Jesus fazia, esse sinal redundou na glória de Deus. A glória foi dada a Deus. Todos que estavam ali reunidos foram capazes de dizer: que é isso? Que maravilha! Nunca vimos tal acontecimento. E aconteceu. Concluindo, que aprendamos aqui. Igreja do Senhor, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós que já pertencemos à família de Deus, vamos entender que Jesus quer nos livrar de todo o pecado, de toda a influência do pecado. O pecado não reinará mais em nosso corpo mortal. Não viveremos mais sobre a influência do pecado, porque o papel principal que Jesus veio realizar, quando João estava ali para receber Jesus, para que ele pudesse passar pelo batismo, ele disse a palavra-chave: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, meu querido, que nesta hora, através desse texto, nós possamos sair daqui edificados e sabedores que esse problema tem solução. E qualquer outro problema, com a ajuda de Deus, com a cooperação de Deus, nós somos mais do que vencedores. E muito mais quando ele vem solucionar um problema, não é? Que era o nosso maior problema. A gente fica maravilhado. Que a palavra de Deus alcance o seu coração, o seu entendimento, e que você faça bom uso dessa palavra para a sua vivência e para a sua participação no reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe, leve essa palavra, pregue essa palavra, ensine essa palavra em nome de Jesus. Paz seja convosco.